Cleudson Bernardi tinha apenas 14 anos quando desapareceu, em junho de 1996, em Sarandi, no interior do Paraná. A família, dona de uma churrascaria tradicional na cidade, passou a receber pedidos em dinheiro para que o menino fosse libertado com vida. Mas o que parecia um sequestro, na verdade era uma trama assustadora de ódio e ganância. Com requintes de crueldade, Cleudson foi morto e teve o corpo queimado na churrasqueira do restaurante. Um crime bárbaro cometido por um funcionário de confiança da família, Jamil Valentim Vieira, que depois de condenado, fugiu da cadeia e até hoje é procurado. Esse é um dos casos de maior repercussão aqui no interior do Paraná, que chegou ao conhecimento nacional. Choca até hoje aqueles que tomam conhecimento dos detalhes de como foi essa história. Mas como realmente tudo aconteceu? O que levou a polícia a chegar a essa conclusão e qual a motivação de uma barbaridade como essa? É o que nós vamos descobrir agora. Eu sou J. Júnior e este é o Fita Amarela, Bastidores do Crime, uma produção GMC Online. Muito bem, esse é o nosso assunto de hoje aqui no episódio do Fita Amarela, e onde quer que você esteja, um forte abraço, muito obrigado pela sua companhia. Peço já no início para que você deixe o seu like, a sua curtida, o seu comentário, compartilhe, que é muito importante. Futuramente nós vamos até bolar alguns sorteios aqui, então se você já se inscrever agora, já participar, você tem boa chance de já sair na frente, tá? Bom, e sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. José Aparecido Jacovós, o delegado que lá em 1996 conseguiu solucionar esse caso que abalava toda a sociedade do interior do Paraná e que depois tomou uma proporção nacional. Dr. Jacovós, seja bem-vindo. Obrigado, doutor, por aceitar o nosso convite para esse nosso bate-papo. Eu que agradeço pela gentileza, né? Estou sabendo aí que o site de vocês está com essa proposta, com esse projeto que é muito interessante de resgatar essas histórias, esses crimes que realmente acabam ficando marcados na história policial de uma cidade, às vezes de um estado e até de um país, né? E dentro que nós pudermos contribuir, eu sempre reputo assim que alguns crimes na minha carreira eu jamais vou esquecer, porque são detalhes que você não esquece com o tempo. E esse é um caso que eu posso dizer que eu me lembro como se fosse hoje, né? Porque realmente, na época, me chocou bastante também. Você que está acompanhando, você vai se surpreender com os detalhes que o doutor Jacovós ainda guarda na memória, né, doutor? Dessa Inclusive. História. E de toda a trama que envolve a morte desse garoto, Cleudson Bernardi, de 14 anos. Doutor, para a gente entrar nesse assunto, quem que era o Cleudson? Estudante, 14 anos, de uma boa família, família bem economicamente, de negócios prósperos. Como que era? Qual que é o perfil do Cleudson? Exatamente. Sarandi, nessa época, 1996, é uma cidade que contava com uma população de 75 mil habitantes, né? Hoje é uma cidade com mais de 125 mil habitantes, mas era uma cidade em desenvolvimento, né? E nós tínhamos ali já o tradicional posto Querência, que é uma referência na região, um pátio muito grande, parada de caminhoneiros, restaurante e tudo mais. E o proprietário do posto Querência, obviamente, uma pessoa de bens, né? Um empresário. E tão logo houve a notícia do sequestro do Cleudson, né? Que um estudante, a família com bens, com posses, né? Então aquilo para a cidade de Sarandi, que praticamente é o primeiro sequestro de um estudante na cidade, e a notícia rapidamente, mesmo que ela ficou abafada, mas toda a cidade sabia o que estava acontecendo. Não saía na imprensa a pedido da polícia, mas toda a cidade sabia. Então foi, lógico, um choque para a cidade. E eu era delegado, fui para Sarandi em 1994, como o primeiro delegado de carreira da cidade, porque Sarandi... E o senhor também estava no começo de carreira? Sim, minha primeira cidade como delegado foi Sarandi. Eu assumi a cidade de Sarandi como delegado em 1994. Não obstante, eu tinha uma experiência como policial, que eu era escrivão de polícia aqui na região. Fui escrivão aqui na 9ª SDP, trabalhei com
grandes delegados e grandes investigadores, né? Desde o ano de 1987. Então eu já conhecia toda a região, conhecia a criminalidade da região e, obviamente, essa experiência nossa na polícia como escrivão já nos deu uma bagagem quando nós chegamos como delegado em Sarandi, em 1994. A cidade era uma cidade muito difícil, alguns chamavam, né, de Baixada Fluminense do Paraná. Mas com qual referência? Baixada Fluminense naquela época era perigosa? A Baixada Fluminense era uma região no Rio de Janeiro, onde constantemente corpos eram encontrados nas ruas da Baixada Fluminense, e era de meia dúzia para cima, né? Então a gente falava que Sarandi, também quando fui para lá em 1994, o pessoal matava um hoje e já deixava o outro amarrado para o dia seguinte. Essa era o que se tinha de Sarandi. Não, e a imprensa falava que Sarandi era Baixada Fluminense, né? Porque havia uma criminalidade muito alta em Sarandi. Então talvez a população ali ela já estava habituada, talvez, ou já não era tão estranho ouvir falar, teve um homicídio, teve um corpo encontrado ali. Mas a questão de sequestro e de uma família abastada e popular na cidade já mexe, porque era diferente o crime, né? Com certeza, sim. Sequestro mediante pedido de resgate era inédito no quadro policial de Sarandi, né? Então foi uma coisa diferente. E aí, como que aconteceu? Eu me lembro também, com muitos detalhes, que eu tinha ido para Curitiba aquela semana que havia um curso em Curitiba de aperfeiçoamento. Nós estávamos na academia, os delegados que foram inscritos estavam fazendo um curso de aperfeiçoamento de tiro, né? E era um curso de 3 dias. E eu fui comunicado na segunda-feira, né? O senhor estava lá em Curitiba? Estava em Curitiba. E me ligaram e falaram: olha, doutor, teve um menino que desapareceu aqui no final de semana, que é o filho do empresário do senhor Antônio Bernardi, proprietário do Posto Querência. Mas o Tigre já está aqui na cidade. O policial me falou, né? Eu falei, mas o Tigre está na cidade, mas eu nem estou sabendo ainda, né? O pessoal entender, o Tigre já existe desde a década de 90 e é uma referência nesses casos de sequestro, né, doutor? De negociação. Tem muitas histórias, né? O Tigre é um grupo especial da Polícia Civil que foi criado justamente para combater os sequestros no Paraná, que eles eram muito relevantes desde a década de 80, né? Nós tivemos o caso aqui de Maringá do empresário Tolardo, que foi sequestrado. É aquele caso que depois termina num confronto na rodovia indo para Londrina. O envolvimento dos irmãos Oliveira. Então, os irmãos Oliveiras eram daqui. Os irmãos Oliveiras participaram do sequestro do irmão do Zezé de Camargo Luciano, né, do Wellington Cortado. Eles tinham ramificações aqui na região. Na verdade, eles eram ali de um distrito de Vidigal do lado de Cianorte, né? Então, muito conhecidos, bandidos conhecidos. Assaltantes de banco, de carro forte. E eles perduraram até há pouco tempo, aqueles massacres nos presídios, por exemplo, lá no norte do país. Foi comandado por um dos Oliveiras que estava em Piraquara, foge para lá, acaba preso lá, e lá, né, aquela facção do norte tenta matar Oliveira vem com a represária e causa tudo aquilo, pelo menos as investigações apontaram. O último deles morreu em Piraquara, se eu não me engano, no confronto. Salvo engano, foi a questão de, acho que de 5, 6 anos, salvo engano. Mas os Oliveiras, eles praticavam muito esse crime de sequestro, né? Então o Tigre é criado... Isso, o Tigre foi criado no Paraná, que chama-se Tático Integrado de Grupos de Repressão Policial. Isso é o Tigre, Tático Integrado de Grupos de Repressão Policial. Especializado em combate. Mas aí o policial me falou, o investigador: olha, o Tigre está aqui, está sediado em Maringá, já está cuidando do caso. Aí eu liguei para o meu delegado-chefe aqui, na época era o delegado Luiz Norberto Canhoto, né, já aposentado, reside em Maringá. E o Canhoto falou: Jacovó, você está em Curitiba fazendo curso, fica aí tranquilo que aqui está sob controle, nós já estamos acompanhando o caso, eu assumi a investigação, porque você está aí no curso e está sob controle, né? E aí, isso na segunda-feira, eu fiquei fazendo o curso, mas com aquele negócio na minha cabeça. Eu falei: pô, mas na minha cidade, eu tô lá há 2 anos, tô botando ordem na casa, porque eu cheguei para botar ordem na casa em Sarandi, né?
Me lembro que, inclusive, na primeira semana eu tive de prender o presidente da Câmara de Sarandi. Então, pra você ver que eu cheguei na cidade... Chegou chegando. Aí os caras falaram, esse delegado chegou aqui e tal. Aí eu falei, minha cidade. Eu pensei, fiz o curso durante o dia, chegou no final da tarde, falei pro diretor da escola, falei, olha, tá tendo um sequestro na minha cidade, apesar do grupo Tigre estar lá, eu acho que eu tenho de ir pra lá, porque vão falar, na hora que nós precisamos do delegado, o delegado tá em Curitiba fazendo curso. Peguei, eu tinha um veículo, que eu me lembro que se fosse hoje, um Fiat Tipo azul, né? Peguei meu Fiat Tipo, peguei a estrada e tal. Cheguei aqui, era por volta de 2 horas da manhã, né? Saí de lá, era umas 8h30, alguma coisa. Isso de que dia? Eu acho que foi o sequestro foi em junho, né? Não me lembro exatamente a data, mas... Dia 10 de junho de 1996. 10 de junho de 1996. Né? Eu me lembro que foi numa segunda-feira que eu saí da capital. O sequestro foi numa sexta-feira, para vocês terem uma ideia. Mas até então, o sequestrador fez um contato com a família e pediu para a família não falar nada. A família, no primeiro momento, não disse nada. Só foi acionar a autoridade, no caso, no domingo, tá? Quando eu já tinha viajado. Bom, chegando em Sarandi, né? Na terça-feira, eu mesmo, sem consultar aqui o chefe em Maringá, eu falei, um sequestro, quem é que vai tomar conhecimento? Num posto de gasolina, o menino sumiu do pátio do posto de gasolina. A família disse que ele saiu de casa dizendo que ia o pátio do posto. Para a gente entender como que era ali a estrutura, doutor. Nós temos o posto que existe até hoje. Né? O Querência fica ali situado na Colombo. Todo mundo que entra, que vem de Sarandi passa na frente dele. Quem vem para Maringá passa na frente, do lado direito, quase chegando ali hoje naquela, vamos dizer, naquele viaduto, quase chegando ali no viaduto, né? A referência seria isso. E para quem vem de Maringá para Sarandi, passa também em frente do posto, mas do lado contrário. E como que era ali? Era o posto? Tinha alguns outros comércios no pátio? Sim. Ou a casa da família? Como é que era? Um posto muito gigante. Tudo acontece, podemos dizer, num quadrado ali de 100 metros de distância, uma coisa da outra? Vou colocar assim que o posto ele tem um pátio ali equivalente a uns 3.000 metros de pátio. É uma área grande. Já foi até maior, agora houve um corte ali e tal. E nesse pátio do posto não era só o posto, havia autoelétrica, havia borracharia, havia oficina mecânica. Então o posto, o restaurante e várias empresas que de uma forma ou de outra acabam atendendo o caminhoneiro, uma autoelétrica, uma borracharia e tal, uma autopeças e uma oficina, né? Então um pátio muito grande, mas efetivamente a residência do pai ficava do outro lado da rua. Então tem a Colombo, a residência do outro lado da rua, que ficava de fundo para o restaurante Querência. Ficava na rua de trás. Na rua de trás, mas para você vir da rua de trás até o pátio do posto, você atravessava um pequeno portão que tinha no fundo do posto. Então não havia necessidade de você dar a volta no quarteirão. Ou chegar lá na frente, onde todo mundo ia te ver, algo assim, né? Pelo pátio do posto, você acessava a casa dos pais do Cléudson e pela vinda da casa dos pais do Cléudson, você acessava o posto. Né? E o menino some nesse caminho? O menino sumiu, da referência que ele tinha vindo no posto e do posto desapareceu. Então a minha ideia é cheguei, né? E imediatamente me dirigi ao posto, né? Conversei com o pai, né, como que o menino havia desaparecido, que circunstância, e tirei algumas informações ali, e alguma coisa já me chamou a atenção, mas eu falei, vamos até a delegacia que eu vou tomar o seu depoimento, né? E o pai, o senhor Cléudson, justamente me relatando algumas circunstâncias. O seu Antônio, né? O seu Antônio. Antônio Bernardi. Quando eu estava, já depois de 1 hora de depoimento, eu recebo uma ligação, né? E aí do delegado-chefe de Maringá, doutor Canhoto, falando, Jacobosa, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou ouvindo o pai da vítima, estou tomando depoimento, né? Não é para tomar depoimento de ninguém, porque o Grupo Tigre já está cuidando, já está coordenando tudo,
E também, Jacobó, se você começar a ouvir o pai, se começar a ouvir funcionários, isso pode ser que o sequestrador tenha algum olheiro, foi a expressão que o Dr. Canhoto falou, ali no posto, e aí o sequestrador vai saber que a polícia está no caso. Ou seja, a ideia era que mantivesse ali todo um sigilo para o sequestrador achar que a família não tinha comunicado à polícia, né? Mas era deixar ele à vontade e com menos informação possível, né? Exato. Mas bom, ninguém sabia que ele estava infiltrado, né? Estava dentro da casa, né? Ele estava dentro da casa, né? Infelizmente. Mas aí passou terça-feira, meu chefe determinou que não era para fazer mais nada, eu colhi o depoimento, né? Deixou lá? Mas naquele depoimento eu já pressenti algumas coisas, mas é tipo assim, né? Eu sempre fui uma pessoa de obedecer ordens. Me deram a ordem que não era para entrar no caso, que o grupo especializado estava, a subdivisão estava acompanhando. O senhor no começo de carreira ainda, né? No começo de carreira. Eu vou bater de frente com o chefe, viu, chefe? O chefe que está assistindo aí, igual eu também começo de carreira, viu? Pode ficar tranquilo. E o delegado que veio do Grupo Tigre, que estava comandando o Grupo Tigre na época, era o doutor Itiro Hashitami, que tinha sido meu chefe aqui em Maringá, como eu era escrivão, e eu era escrivão dele, no 2º Distrito Policial. E o Itiro era o chefe do Tigre e estava aqui. Aí o Itiro até ligou para mim, porque ficou sabendo que o Dr. Canhoto falou que não era para mim mexer com nada, né? Aí o Itiro ligou para mim e falou assim: Jacobó, quando eu fiquei sabendo que o sequestro era na sua cidade, e que você era o delegado, eu até falei, olha, vamos esperar mais 1 ou 2 dias, porque lá o Jacobó vai resolver esse caso. Mas aí o Itiro já me conhecia, sabia como eu trabalhava, né? Aí ele disse que não, que aí o Itiro era apenas, na época, o delegado operacional. Tinha um outro chefe, né? Sim. Aí o outro chefe dele falou, não, apesar do delegado lá você conhecer e falar que o delegado é bom, essa é nossa competência, é um sequestro e vão para lá. Aí ele falou, eu tive de vir, Jacobó, mas vamos trocando figurinhas, né? Aí tá, passou na terça-feira, nada. Passou na quarta, o sequestrador, que já tinha feito uma ligação anterior, tinha ligado na casa e pedido 150 mil reais de resgate, fez uma segunda ligação de um orelhão, né? Dessa vez, a primeira ligação ele tinha feito um orelhão, acho que na rodoviária. Dessa segunda ele fez um orelhão aqui na Avenida Herval, em Maringá, na frente da Receita Estadual, né? Sim. A antiga Receita Estadual. Mas ele ficava apenas 30 segundos no telefone, e naquela época era orelhão, mesmo com o Grupo Tigre estando dentro da casa e monitorando a ligação, até o policial do Tigre falar, olha, o orelhão é na rua tal, número tal. Até a viatura chegar, quer dizer, 30 segundos, você sabe que como é que você faz. E ele não passava de 30 segundos, de 30 segundos a 1 minuto. Ele só pegava o telefone e falava, vocês não vão pagar o resgate, eu vou matar a criança, né? Tal. Aí acho que na sexta-feira teve mais uma ligação, também de um orelhão, né? E nisso eu estava conversando com o doutor Itiro, que era o delegado do Tigre, conversava por telefone e ele falava, ó, Jacobó, nós estamos pegando ficha de presos que saíram recentemente da penitenciária, nós estamos investigando todos os funcionários do posto, nós já estamos com a lista aqui, nós estamos verificando se algum tem antecedente e tal, eu acompanhando, né? Então, assim, o senhor foi deixado de lado da investigação, mas não deixou de saber o que estava acontecendo? Não sei, eu conversava com o doutor Itiro, né? Que eu, como eu disse, tinha sido meu chefe, como eu era escrivão e ele era meu chefe. Tinha intimidade. Quando foi no sábado, não obstante toda a imprensa estar sabendo, a imprensa queria divulgar, mas a polícia pedia que não era para divulgar, não era para colocar em jornal, nada, porque isso atrapalharia as investigações, certo? Aí a imprensa segurou até, salvo engano, no sábado. Quando foi no sábado, a imprensa... Quase uma semana. A imprensa falou, olha, não tem mais como segurar e tal, e o fato ganhou repercussão e tal. Aí foi marcada uma reunião aqui em Maringá, na subdivisão, e aí me convidaram para participar da reunião. O mínimo, né? Vamos chamar o delegado da cidade para ele entender o que está acontecendo. Aí me ligaram, o próprio Itiro falou, ó,
vai ter uma reunião amanhã, sábado, lá na subdivisão, gostaria que você participasse. O doutor Canhoto falou que é bom você vir e tal. Eu falei, não, estarei aí. Cheguei lá por volta de 9 horas da manhã e cada um, o Grupo Tigre falou, nós fizemos isso até agora, tentamos pegar ele no telefone, não conseguimos, estamos lá, nós ficamos com o rodízio policial dentro da casa, nós estamos acompanhando os passos do pai, para ver se o pai também não vai tentar pagar o resgate sem nosso conhecimento, então tinha alguém seguindo o pai, toda uma estratégia, né? Estamos com os telefones todos monitorados, grampeados, né? Mas e o senhor, doutor? Porque assim, o senhor toma conhecimento da estratégia que está sendo utilizada pelo Tigre, mas o senhor também é um delegado e já tinha mais ou menos pensado numa maneira de investigação para esse caso. Estava batendo ou o senhor se incomodava com aquilo? Não, claro que me incomodava, porque eu tinha uma outra visão de como deveria ser feito. Na minha opinião, eu já desde o começo eu tinha uma linha de investigação, né? Quando eu chamei o pai para prestar depoimento já na segunda-feira, eu já sabia mais ou menos o que eu pretendia tomar o depoimento dele, né? Muito bem. Aí pediram a minha opinião. Aí depois todo mundo falou, aí o doutor Canhoto olhou para mim e falou, e daí, Jacobs, você é o delegado da cidade, o que você acha de tudo isso aí? Eu falei, olha, com todo respeito, chefe, doutor Itiro, eu acho que nós precisamos começar a colher depoimentos dos funcionários do posto de gasolina, para nós sabermos a rotina, saber a rotina desse menino. O menino ia lá com frequência no posto, qual horário que ele ia, falar com quem, né? Ele tinha algum frentista lá que ele era amigo, com quem, qual era esse frentista, assim... Isso não tinha acontecido, não tinha... Porque é um raciocínio, a gente pegar numa investigação, é um raciocínio meio lógico, né? Tá, mas nesse caso não tinha sido feito absolutamente nada, porque eles não queriam começar a tomar os depoimentos, porque eles entendiam que tinha olheiro ali, e que... Por que eles entendiam que tinha olheiro? Porque na segunda ligação, o sequestrador já não ligou mais para a residência do senhor Antônio Bernardo, ele já ligou para uma autoelétrica que tinha no pátio do posto. Então... Um daqueles comércios que o senhor citou ali. Isso, se ele ligou na autoelétrica, ele sabia que a polícia estava dentro E esse telefone da autoelétrica não estava monitorado? Não, isso não estava monitorado. Passou a ser monitorado depois que ele ligou. Aí já começaram a monitorar. Aí disse assim, a minha ideia, vocês estão é que eu comece a ouvir as pessoas ali que tinham relação com o menino, que tinham contato com o menino. Aí o doutor Canhoto falou, não, então tá bom, Jacobs. Então, a partir de segunda-feira, já passou uma semana mesmo e tal. E o Tigre não deu resposta. Só aproxima um pouco mais aqui, doutor, no microfone do senhor. O delegado... Pode puxar. Isso, o delegado, no caso, o doutor Itiro, falou, não, Jacobs, então pode começar segunda-feira. Tá? Como no depoimento que eu tinha tomado do senhor Antônio, eu já fui pesquisando o que eu queria. Eu perguntei, senhor Antônio, o menino tinha relação com quem ali no posto? O que ele ia fazer lá? Ele tinha relação mais com o Jamil. Quem é Jamil? Meu Jamil é o gerente do restaurante lá. Um rapaz ele foi seminarista, veio do Rio Grande do Sul, é um rapaz de família boa, né? É uma pessoa de extrema confiança. Não, mas ele era de confiança mesmo, né? Exatamente. Mas o menino tinha essa amizade com ele por quê? Não, porque o menino, ele gostava muito do menino, eles brincavam e etc. E eu falei, tá, mas essa amizade, ela começou em qual razão? Não, porque o Jamil, ele fez um curso de informática, ele está começando a instalar o sistema de computação no restaurante, e o Cléudson tem esse interesse também pela informática. Exatamente. Na verdade, o Cléudson é que tinha... Na verdade, estava fazendo um curso de informática, e o Jamil dizia que se interessava, que queria aprender, porque queria instalar, inclusive, todo esse gerenciamento no restaurante. Tá, muito bem. Então ele já tinha me passado essa informação no primeiro depoimento, né? E aí eu perguntei, mas peraí, então o menino desapareceu, quem que viu o Cléudson por último no pátio do posto? Foi o Jamil. Jamil Valentim Vieira. Jamil Valentim Vieira, na época... 22 anos. Exatamente. Aí eu falei, mas esse rapaz trabalha com o senhor há quanto tempo? Uns 8 meses. Tá. Mas como que ele é do Rio Grande do Sul?
o senhor conhece a família dele? Não conheço, ele apareceu aqui, começou como garçom e se mostrou muito eficiente e tal. No Rio Grande do Sul, eu não sei. Ele disse que foi seminarista lá e tal. Ah, muito bem. E é uma pessoa de muita confiança minha. Inclusive, ele sai comigo para orar. Ele está indo orar comigo. Nós estamos indo orar para que o menino fique bem. Ia para a igreja. Ia para a igreja, né? O Jamil ia com o seu Antônio, pai do Cleudson, à igreja para fazer as preces para o menino ser encontrado. E contava tudo o que estava acontecendo. E nesse momento, uma semana, a cidade já estava agitada. Cai na imprensa a notícia, a casa passa a ser visitada por amigos, a escola já se manifesta do menino, né? Sim. E ali, diz que tinha, na pesquisa que nós fizemos, pesquisa de quase 2 meses, a gente conversou com algumas pessoas daquela época ainda, já são pessoas de idade. Eles diziam, doutor, que tinha ali até, não peregrinação, mas era vigília na casa da família Bernardi, né? Foi porque foi um... Depois que nós vamos contar aqui... É muito forte. É muito forte, né? Causou realmente uma peregrinação. Mas enfim, aí eu já tinha na minha cabeça, quando falaram para mim que eu poderia iniciar os depoimentos, eu já sabia quem era a primeira pessoa que eu ia ouvir. Eu vou ter de ouvir quem? Esse Jamil, que foi a pessoa... A última pessoa. A última viu o garoto. Depois eu ia começar a ouvir os frentistas, eu ia seguir essa sequência. Mas ele era a primeira pessoa, né? Porque eu falei, depois dele eu vou obter outras informações. Né? E foi isso que aconteceu. Então já na segunda-feira eu já mandei intimar ele no sábado para que ele estivesse na delegacia às 8h30 daquela segunda-feira, né? Chego na segunda-feira de manhã, delegacia de Sarandi naquela época não tinha, hoje ela é cercada. Então, para você chegar até a porta principal e entrar para ir para a sala do delegado, tinha alguns banquinhos que ficavam ali na frente, né? Quando eu passo pela porta principal, quando eu vou adentrar a delegacia, sentado no banco, né, já estava o Jamil. Eu não o conhecia. Sozinho, doutor? Sozinho. Eu não conhecia, mas quando eu passei, ele falou assim: o senhor é o doutor Jacovós? Aí eu falei: sim, sou eu. Aí ele falou: eu sou o Jamil, o senhor me intimou aqui e tal. Aí eu falei: ah, tá, você é o Jamil, tá, já vou lhe chamar, né? Mas aquilo já me chamou atenção. Eu falei: ó, o sujeito tá agoniado, ele já me conhece, eu não conhecia ele, né? Já chama atenção, né? O senhor já tem ali uma desconfiança ou não? Sim, porque ele já me conhecia, já sabia quem era o delegado, né? E se mostrou um pouco afobado. Prestativo demais. Fui para minha sala, pedi para que o plantonista então chamasse ele, né? E eu me lembro, ele entrou, a minha sala era muito pequena, naquela época a delegacia de Sarandi não tinha passado pela reforma, mas ele sentou a uma distância que você está de mim, essa distância, né? Sentou, e aí eu fiz algumas perguntas de praxe, né? Falei: ah, tá, veio para Sarandi, de onde o senhor veio? Ah, vim do Rio Grande do Sul, qual cidade? É isso que eu ia perguntar para o senhor, para a gente traçar o perfil do Jamil. Quem era o Jamil? É nesse momento que o senhor passa a descobrir quem é esse indivíduo. Exatamente. Aí ele fala: não, eu sou filho de agricultor, minha família é de agricultor, sou ex-seminarista e tal. Tá, então você é ex-seminarista e não quis seguir a carreira, né? Não quis seguir esse dom, né, papada e tal, o senhor estava estudando. Não, é que a minha família queria, mas eu depois vi que não era aquilo que eu queria, né, e etc, tá? E falei: por que escolheu Sarandi? Ele falou: não, porque tem Sarandi também no Rio Grande do Sul, e eu ouvia falar de Sarandi aqui no Paraná. Aí eu resolvi vir para o Sarandi do Paraná, que dizia que uma cidade que estava crescendo muito. Cheguei aqui, logo arrumei emprego no posto e tal, me tornei uma pessoa de confiança do seu Antônio, e passei a gerenciar o restaurante lá. Qual que foi a percepção que o senhor teve ali nesse primeiro momento da conversa? Porque é importante a gente entender, porque o Jamil ele vai, nessa história, ocupar um papel que deixa todo mundo em choque. Exatamente. Assustado, né? Na verdade, eu diria assim para você que ele estava, desde o primeiro momento, ele estava nervoso, porque eu em nenhum momento perguntei para ele de cara, a minha pergunta não foi assim: você viu o garoto pela última vez? Eu comecei a perguntar da vida dele, que ele
estava fazendo ali, ele chegou em Sarandi e tudo mais. Talvez ali o senhor tenha desarmado ele? E ele estava esperando a pergunta, né? Ele estava esperando aquela pergunta, por que eu estou aqui? Estava foito. E eu não, obviamente, em determinado momento, né? Aí, quando ele aí ele me pergunta, aí ele faz a pergunta. Esse aí foi o primeiro indício, né? Aí ele falou assim, mas por que o senhor quer saber da onde eu vim? Né? Por que o senhor quer saber da minha família? Que eu perguntando o tempo todo, mas seu pai faz o que lá? Né? Já falei para o senhor que é agricultor. Tá, mas ele é agricultor, ele é proprietário, ele é empregado e tal, né? Então aquilo incomodou ele, de eu começar a perguntar da família dele e por que ele tinha vindo parar em Sarandi. Aí ele... e esse incômodo, doutor, mais para frente a gente vai entender, não é um incômodo à toa. Porque a gente vai descobrir aqui, vai entrar agora nessa trama, onde nós vamos descobrir podemos chamar de psicopata. Um psicopata inteligente, frio, né? E que o psicopata ele tem que ter o controle de tudo. Exatamente. Ele demonstra essa manipulação, esse controle. Quando o senhor foge do que ele havia esperado, ele começa a dar os indícios. Ele não esperava, porque ele achou que eu achava, você viu o garoto? Quando você viu? Não. Eu comecei a perguntar da vida dele lá no Rio Grande. Por que ele tinha vindo aqui? Aí, quando eu perguntei para ele, mas você não quis seguir a carreira? Você te colocaram? Aí ele falou assim, mas eu tenho o direito de mudar de ideia. Eu falei, claro que tenho. Porque é uma curiosidade minha, né? Aí eu falei, bom, já que você veio do Rio Grande do Sul e tal, né? Eu poderia ver a sua identidade, né? Aí já percebi que ele já estava muito mais nervoso do que quando ele sentou. Aí ele já estava nervoso. Tenso. Aí ele já estava tenso. Aí ele falou assim, eu perguntei antes para ele, falei, escuta, parece que o senhor está um pouco nervoso, o senhor tem algum problema? Ele falou, não, é que eu nunca entrei numa delegacia. Eu nunca entrei numa delegacia. Né? Aí eu falei, não, tá, fica tranquilo. Você tem identidade que eu gostaria de dar uma olhada. Ele pegou a carteira, né? E na hora que ele foi puxar a identidade, né, ele estava trêmulo. E começou a mexer, porque ele não achava a identidade, né? Finalmente ele achou a identidade. Como ele demorou para achar a identidade, e como eu estava muito próximo, eu fiquei observando a carteira dele. E vi que ele puxou vários cartãozinhos de advogados, né? Vários, assim. Puxava. Acho que ele tinha uns 10 cartões de advogado na carteira, mais ou menos, né? E aí, como ele estava muito trêmulo, né? Eu perguntei para ele, mas você está muito nervoso. Ele falou, porque é a primeira vez que eu entro numa delegacia. Aí eu falei, eu peguei a identidade que ele me passou. E falei, mas essa identidade que foi feita numa delegacia, numa Secretaria de Segurança Pública. Ele teve que entrar numa delegacia. Então, não é a primeira vez, já é a segunda vez que você entra numa delegacia. Ele falou, não, é a primeira vez que eu entro como suspeito. Eu falei, mas suspeito do quê? Eu falei, o senhor não é suspeito de nada. Ele já fala ali. Aí, então nós temos ele se antecipando, ele não sabendo como se comportar ao falar da vida pessoal, ele trêmulo, mentindo sobre a presença na delegacia e ele mesmo se colocando como suspeito. Mas aí aí você é o time, né? Aí é o momento que é o delegado, aí é o instinto, né? Ele ainda com a carteira na mão e meio tremendo, aí eu peguei a carteira. Falei, me dá essa carteira aqui. Aí eu já me transformei no delegado. Já pegou. Falei, me dá essa carteira aqui. Né? Aí já peguei a carteira, porque daí já estava numa situação que eu falei, mas não é. Já estava encaminhando, né? E peguei a carteira e tirei aqueles cartões, vários cartões de advogado que eu vi ali. Aí eu botei em cima da mesa, eu tinha uma mesa de vidro, né? E perguntei, qual a necessidade desses cartões que eu falei, o senhor faz propaganda para advogado e tal? Ele falou, não, doutor, é que todo advogado que vai almoçar lá no restaurante, jantar, e eu identifico que é advogado, às vezes eu pego um cartãozinho e vou guardando. Falo, então você faz coleção de cartões de advogado? Ele falou, não, é que eles me dão um cartão, né? Falei, tudo bem. E aí fui tirando tudo que tinha na carteira. Em determinado momento eu vejo uma papeletinha amarela, dessas que você cola. Os assim, post-its, né? Isso, os post-its que você cola com lembrete, né? Com um número de telefone. Um número de telefone, salvo engano.
Acho que está um pouco distante. Isso. Salvo engano, o número começava com 228. Você lembra até o nome? Eu tenho certeza que tinha um 228 e tinha meia alguma coisa, 61, 62, 28, acho que era o final. Né? Eu pego aquele papelzinho, não sei também, é o instinto, né? E mostro para ele de quem que é esse telefone. Porque é esquisito ele colar um número de telefone ali, né? Nesse que você falou é postiche? Postiche, isso. Postiche. Pega o papelzinho e mostra para ele. De quem que é esse telefone? Quando eu mostro para ele, ele olha para mim e pensa para responder. Eu percebo que ele pensa para responder. Ele não responde de imediato. Ele olha e aí demora em torno de 30 segundos para ele raciocinar o que ele vai me responder. Aí ele responde, é de um amigo. Eu falo, é de um amigo? Ah, sim. E quem é o amigo? E era uma resposta até lógica, porque ele vem do Rio Grande do Sul, vem para Sarandia sozinho, sem ninguém, um amigo para um socorro, talvez, para uma emergência, né? Era lógico, mas o comportamento dele já dizia que podia ser outra coisa. Sim, é de um amigo. Mano, tudo bem, é de um amigo. Eu peguei o post-it, colei ali na mesa de vidro, tirei mais algumas coisas e aí disse para ele, olha, você vai entrar agora na sala do escrivão, o escrivão começar a fazer a sua qualificação, nome do pai, da mãe e tal, e eu já entro lá para te ouvir. Aí o escrivão era o escrivão Josefá Zazula Sobrinho, né? Um escrivão que estava comigo desde o início, quando eu cheguei em Sarandi. É um ucraniano que trabalha comigo até hoje, que hoje ele está comigo na Assembleia Legislativa. Então eu devo conhecê-lo. O Zazula. Aí o Zazula, entrei lá e falei, Zazula, sala do Zazula muito pequena também, a cadeira a pessoa que ia ser ouvida ficava bem do lado da porta. Ele sentou na cadeira, eu falei, Zazula, começa a fazer a qualificação dele aí, que eu já venho aqui para dar continuidade. Mas quando eu mandei ele para a sala, para o Zazula começar a ouvir ele, é porque eu já tinha em mente que aquele telefone era suspeito, pela demora que ele me fez em responder de quem que era aquele telefone. Falou que era de um amigo, né? E eu falei, eu não me lembro se eu perguntei de quem era um amigo, eu simplesmente botei em cima da mesa e falei, tudo bem, um amigo e tal. Enquanto o escrivão fica lá tomando a qualificação dele, eu volto para minha sala e ligo para a coordenação aqui em Maringá do Tigre, né? Do Tigre. E o policial que estava monitorando as ligações, eu pergunto para ele, olha, o delegado Jacovós aqui e tal, Sarandi, estou aqui ouvindo aqui uma pessoa, e você poderia me dizer, acho que era o investigador Renan, falei, Renan, você poderia me dizer quais foram os números que o sequestrador ligou para pedir o resgate? Ele falou, ele ligou para 3 números, ligou na casa do pai, ligou acho que na casa de uma tia, e ligou numa autoelétrica que fica aí no pátio do posto. Falei, não, mas eu quero saber os números. O número. Né? Aí o investigador diz assim, número tal, que era na casa do pai, não era o número. Número tal, que era, acho que de uma tia e tal, não era o número. Quando ele fala o terceiro número, é o que o senhor tinha na mão. Eu bato, é o que está na mão. É o papelzinho amarelo que ele tinha anotado o número. Falei, tem certeza que ele ligou nesse número? Ligou. Que dia foi? Foi na quarta-feira. Aí é aquele feeling que eu falo para você. O policial, ele não pode pensar 2 vezes. Durante tudo que já tinha acontecido, o nervosismo e tal, que ele era a última pessoa a ter visto o Creutz, que o pai já tinha me contado, e o pai já havia me contado também que o Creutz foi lá para ensiná-lo a mexer com o computador. E porque tal. O Jamil, ele é então o Jamil, relembrando, é um funcionário de confiança, estava ocupando o cargo de gerente. Um indivíduo de 22 anos, tinha vindo do Rio Grande do Sul, era sozinho por aqui. O Cleudson morava com a família aos fundos praticamente e tinha, né, passagem direta para a churrascaria. Como era um menino que já estava estudando informática, o ensinamento que ele poderia passar para o Jamil seria importante para o seu Antônio no negócio, para ele já se organizar melhor. Exatamente, essa que era a desculpa dele, que ele queria aprender. E a última vez que o Cleudson é visto, o Cleudson está indo para encontrar com o Jamil. Exatamente. Essa, e ele me confirmou a informação que o Cleudson, ele tinha combinado com o Cleudson vir até ele no restaurante, porque ele gostaria de ter uma noção de informática. Mas aí ele disse que ficou esperando e o Creutz não chegou.
Ele disse que não chegou a ver. O Cleudson não... essa era a versão. O Cleudson não chegou a vir até ele, que ele ficou esperando, o Cleudson não veio, ele achou estranho, e depois só ficou sabendo no dia seguinte que o menino estava desaparecido. Mas muito bem, eu recebi, confirmando que aquele número era um dos números que o sequestrador havia ligado, eu entro já na sala com a algema. Então eu já fui decidido. Cheguei na sala, ele estava sentado, eu falei, me dá o braço. Mas o que está acontecendo? Me dá o braço. Ele deu o braço, eu já algemei ele. Porque eu já tinha convicção que se ele não fosse o sequestrador, ele estava envolvido no sequestro. Na minha convicção. Falei, ele pode ter sido o elo. Algemei ele. Né? Eu tinha um irmão que trabalhava comigo na época, investigador Rubens Jacovós. Já chamei o investigador Rubens, né? E o escrivão também, o Zazula. E falei, olha, tá acontecendo assim, esse assado, eles já sabiam também, né? Falei, e o Jamil se comporta de que maneira que o senhor coloca a algema? Na algema, ele falou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Doutor, o senhor está me algemando, porque eu falei, calma que você já vai saber. Né? Calma que você já vai saber. Tipo assim, eu já tinha em mente o que eu ia fazer na sequência, né? Eu já pensei na hora, falei, esse cara está envolvido. Qual o primeiro lugar que eu tenho de ir? Eu tenho de ir aonde ele mora, que é no alojamento do Posto Querência. Ele era o gerente. Então, algemo ele, chamo o meu irmão, o investigador, e nós decidimos não ir com viatura. Então eu pego o meu próprio veículo, Fiat tipo azul, um Fiat tipo azul. Bem discreto. Bem discreto. Não, naquela época era um carro, digamos assim, da moda, né? Bom. E colocamos ele dentro do nosso carro e eu vou até o posto, mas digo que é para nós chegarmos lá para manter ele dentro do carro sem despertar atenção. Chego no posto, aí eu já me identifico lá para os funcionários, né? Já estavam, naquela hora, já era por volta de quase 10 horas, já estavam preparando o almoço. Aí eu chego no restaurante, falo, eu sou o delegado da cidade, eu quero dar uma olhada no quarto do Jamil, né? E nisso o meu irmão lá com ele no carro, e eu junto com o escrivão, o Zazula, né? Aí os funcionários já ficam todos alvoroçados. Sabiam que ele tinha ido para a delegacia para prestar depoimento. Sabia que era o último a encontrar com o menino, ou pelo menos isso. E eu chego e peço para ver o quarto dele, né? Aí o rapaz ainda pergunta assim, tá, mas ele foi para a delegacia, só ele que tem a chave. Eu falei, não, a chave está comigo. aí eu falei, eu só quero saber onde que é o quarto, né? Aí eles indicam, olha, é ali e tal. Aí eu entro no quarto, né? Entro no quarto e chego no quarto, eu me senti mal no ambiente. Eu me lembro como se fosse hoje E por quê? Me senti mal, porque eu achei um ambiente muito tenebroso, para te falar a verdade, né? A forma que eu encontrei, assim, né? Uma cama de solteiro, só havia uma cama de solteiro, um guarda-roupa aqui, aqui havia um armário, né? Mas eu achei um ambiente assim muito solitário, né? E aí, quando eu chego no quarto, a primeira coisa que eu faço é erguer o colchão. Primeira coisa, ergui o colchão, era um colchão de espuma. Embaixo do colchão tem um caderno. Pego o caderno em pé, começa a folhear o caderno, né? Salvo engano, na 4ª página do caderno, aí eu olho, aí que eu já fui tomando a convicção do que eu tinha pela frente, né? Porque daí na folha do caderno estava escrito assim, AB igual a 150 mil reais. AB é Antônio Bernardes. As iniciais do pai do garoto. AB igual a 150 mil reais. Inclusive nós temos essa carta, vai estar passando em algum momento aqui no nosso podcast para você entender o que é, né, a ilustração do que o delegado fala. Então, AB Antônio Bernardes. Isso. Aí ele escrevia assim, 15 mil reais, igual a um Tempra. Escreveu não, né? Ele tinha escrito. Ele tinha escrito. Né? 15 mil reais igual a um Tempra. Porque Tempra, na época, era o carro dos Playboy, do pessoal aí que... Para ostentação. Aí, 7 mil reais, aparelhos de musculação. Ele previa que ia gastar com aparelhos de musculação. Tantos mil viagens.
Né? Então ele calculou que ele ia pedir o resgate, quanto que era o resgate e o que ele ia fazer com o dinheiro. Ele fez um planejamento que ele ia fazer. Ali o senhor já não tinha mais dúvidas. Não, tava tudo ali, né? Falei, pô, tá aqui, ó, AB igual, já concluí que era Antônio Bernardes e os valores, posso estar enganado aqui com os valores, né? Mas me lembro especificamente que foi isso que chegou à conclusão. Falei, ó, ele é o mentor do sequestro. Ele é o mentor do sequestro. Nisso, o meu irmão, nisso tinha chegado um outro policial de apoio ali, né? Aí já chegou com uma viatura e o meu irmão foi até o quarto. Aí nisso meu irmão abriu o armário e encontrou o arame, né? O garrote que ele fez para certamente matar o garoto. Foi esse arame. Então meu irmão encontrou o arame. No formato ali circular? No formato de um digamos, uma corda que alguém vai se enforcar. Entendi. Entendeu? No tipo guardado ou no guarda-roupa? No guarda-roupa. E então, assim, diante disso, procuramos se havia armas, alguma coisa, não encontramos nada, né? Mas essas coisas, obviamente, chamaram atenção. E aí, nessa situação, que como eu tinha ligado para Maringá, perguntando qual era o último número que o sequestrador tinha ligado, como o do Dr. Canhoto e o Dr. Itiro sabia que eu estava ouvindo de manhã, os funcionários do posto, mas comecei por ele, né? Comecei por ele. E o policial lá do grupo anti-sequestro falou, ó, o delegado ligou aqui, diz que tem um suspeito em mãos lá, que o suspeito tá com o número do telefone que o sequestrador ligou. Aí toda a tropa de Maringá já estava vindo. Já estava vindo de encontro. O Tigre ainda estava aqui. Tava? Não, tava. Aí veio o Tigre, veio todo mundo, né? O Miguelzinho foi o primeiro a chegar, porque naquela época ainda existia o Miguelzinho de Oliveira, né? Miguelzinho estava vivo, né? Aí já sabiam também que eu estava no posto. Só que eles não sabiam onde estava o sujeito. E o sujeito ainda estava lá dentro do Fiat Tipo. Eu falei, não fala. Escondidinho. Eu falei, não fala para ninguém onde está o sujeito, né? Aí chegou viaturas e tal, e aí, é lógico, aí começa a ver um movimento, porque o pessoal do posto, primeiro chega o delegado, pede para ir pro quarto do Jamil, agora viaturas e não sei o quê. Aí eu falei pro meu irmão, pega ele e leva para a delegacia de Maringá, porque não dá para nós interrogarmos ele aqui, né? E por quê? Segurança? Segurança, né? Nós estávamos ali no posto e aquela movimentação. No caminho para Maringá, eu já vim conversando com ele e falei pro Dr. Canhoto, falei, ó, doutor, pede pro pessoal ficar aqui, né? Preservar, tem de isolar aqui vamos isolar aqui o restaurante, temos de isolar, mas eu tô levando ele para Maringá, para nós interrogarmos aí. Aí chegou em Maringá, depois ali de uns 30, 40 minutos de pressão, conversa, apanhou também, porque eu falo que ele... Nós estávamos com tudo na mão e aí é uma questão de vida ou morte. Aí... Porque até esse ponto vocês não sabiam se o menino ainda estava vivo. Exato, nós precisávamos saber onde que estava. Já tinha uma figura muito bem montada como suspeito de ser o articulador ou o sequestrador. Sim. E aí, não é que eu posso... Nós, em determinado momento, demos lá uns pés do ouvido nele, vamos falar a verdade, tá? Enfim, ele disse, aí ele falou, olha, eu vou contar. Foi eu que sequestrei o menino. Tá, cadê o menino? Onde está o menino? Não, o menino está morto. Está morto aonde? O senhor acredita assim nessa primeira? Não, porque eu vou contar para você. Ele falou, ó, o menino está morto, eu matei. Depois eu matei ele ali no meu quarto, eu asfixiei ele com arame lá, que o senhor achou o arame. E logo em seguida eu arrastei ele para uma caixa de gordura que fica no próprio corredor, não existia na época esse corredor para chegar no quarto dele, e havia essa caixa de gordura de 1 metro de altura por 1 metro de largura. São caixa de gordura para fazer ali... Para restaurante. E a caixa de gordura ficava entre o quarto, o alojamento dele e a cozinha. Exatamente, a cozinha. Ele falou, não, eu matei o menino ali no meu quarto, asfixiei ele e joguei já na caixa de gordura, coloquei a tampa de concreto por cima. Aí passado o primeiro, segundo dia, no terceiro dia começou a cheirar mal e alguém do restaurante falou, mas tá um cheiro mal aqui, esquisito, será que não tá entupida a fossa e tal? E aí durante a noite, a madrugada, ele decidiu então
botar o corpo, tirou o corpo, levou para a churrasqueira. Todo mundo dormindo. Do Querência, que era uma churrasqueira, vamos dizer assim, nos 3 metros de comprimento. Não era uma churrasqueira. Era churrasqueira grande. Ele colocou o menino ali, porque ele dormia, ele tinha acesso. Ele tinha acesso ao restaurante, ele tinha chave, ele era o gerente. E aí ele pegou o maçarico, que para você acender essas churrasqueiras grandes, precisa do maçarico. E ele pegou o maçarico e praticamente queimou o corpo, né? Ele, vamos dizer assim... destruiu. Foi. Sobrou só cinza mesmo, né? Com aquele maçarico. Depois ele disse que em determinado momento estava... E ninguém ouve nada, doutor, porque assim... Foi de madrugada. Ele começou a trabalhar... Ele disse que começou a fazer isso por volta de meia-noite. E totalmente, quando ele terminou tudo, era 5 horas da manhã. Então ele ficou 5 horas trabalhando na destruição do corpo. Então praticamente ele cremou o corpo. Vamos dizer assim, que ele usou a churrasqueira como um forno. E ele queimou. Em determinado momento, depois dele tentar destruir só com maçarico, ele colocou lenha sobre os ossos e aí botou fogo mesmo para queimar tudo. O osso Tudo. Por isso que se transformou praticamente em cinzas o corpo do garoto. Então ele contou essa história. Esse homem não é normal, não. Ele contava e nós, né, delegados ali do Tigre, do Dr. Canhoto, nós não acreditávamos. Não, mas essa história não tá batendo. Esse cara tá falando isso para se livrar aqui, porque... né? Mas enfim, ele sempre afirmando que era aquilo. E falou, mas onde você jogou essa cinza? Joguei na horta que fica no fundo da churrascaria, do restaurante. Aí, em determinado momento, eu falei para a equipe, só tem um jeito, nós temos de ir lá, ele vai apontar onde ele jogou essa cinza, chamar os peritos e começar a ver se a gente encontra algum vestígio. Aí chamamos aqui em Maringá o Dr. Aldo Pesarini, que era o chefe do ML, fomos para Sarandi, ele foi mantido aqui, só nos levou lá para mostrar onde ele tinha jogado a cinza. Horta. Nessa horta. Assim que ele mostrou, né, aí nós já levamos ele para a delegacia por precaução, né? E nisso já estava... alvoroço de já tinha 1000 pessoas ali acompanhando a situação, porque a notícia já tinha espalhado. Naquela época, o pessoal ouvia muito rádio, né? Não tinha WhatsApp, mas o rádio, só nisso que se falava. Enfim, o perito mandou ir atrás de uma peneira, porque ele mostrou um monte das... Vocês chegam na horta, vocês encontram, identificam? Ele mostra onde ele jogou a cinza. Ele falou, foi nesse local que eu joguei a cinza, e havia um monte. Jesus. Então vamos dizer assim que havia um monte ali, uma altura assim. E a reação daquele povo na hora que ele desce do carro? Mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Não sabiam. Sabiam que a polícia... Isolamento longe. A polícia estava investigando e que o cara estava preso. Mas ninguém sabia os detalhes, se o garoto estava vivo, se estava morto, o que tinha acontecido. Ninguém sabia nada, porque a gente não podia divulgar nada até que a gente tivesse uma prova. E a fita amarela vocês colocam longe, porque, como o senhor falou, a extensão do posto era... Mas um detalhe que chama atenção, que toda essa cena, a família já estava acompanhando do outro lado da rua, na área da casa deles. Sim. Só que eles também não sabiam nada. Sabiam que o Jamil estava preso, sabia que a polícia estava investigando alguma coisa, mas não sabiam nada. A família tentava conversar com a gente, mas nós dissemos, calma, nós estamos apurando uma situação. Porque como que a gente vai chegar para o pai e falar, tá aí. O sujeito está falando que queimou seu filho, matou e jogou aqui na frente da sua casa. Né? Então vamos esperar. E aí o perito vem, pede essa peneira, nós conseguimos ali, vai buscar num depósito e começamos a peneirar aquelas cinzas. Né? Foi isso. Depois ali de umas 3, 4 peneiradas, o perito já olha, observa um pedaço de osso assim, ele separa, pega com uma pinça, ele fala, olha, esse osso aqui parece que é do crânio humano. Pela formação aqui, parece que é osso de crânio humano. Foi, né? E aí, dali a pouco, mais uma peneirada, encontra um dente. Aí já extrai o dente e fala, isso aqui é dente humano. Aí que nós vamos cair na ficha e vamos vendo que ele está falando a verdade. Então, quer dizer, opa, agora
a coisa começa. Aí mais uma peneirada e encontra o aparelho dentário do menino. O menino usava aparelho ortodôntico. Exatamente. E o senhor estava com a adrenalina, imagina, alta. E quando sentiu alguma coisa ou só depois foi entender a brutalidade, a crueldade daquele caso que o senhor estava trabalhando? Não, a adrenalina nesse momento ela tá alta, né? Ela coisa não para. Acaba cortando essas... Você não está acreditando naquilo, né? Você está achando que aquilo é filme, né? É um filme de terror, né? Mas enfim, aí depois de juntarmos lá cerca de 700, 500 gramas de pedaços de osso, dente e tudo mais, nós já temos uma noção, e a família lá do outro lado, já o padre na época já tinha sido chamado lá na casa, né? Padre da cidade. E aí cabe a mim a missão difícil, né? De ir comunicar a família o que está acontecendo. Aí você imagina um delegado chegar e contar para o pai que aquela pessoa que era de confiança dele, que era o gerente do posto, que era o cara que ia até orar com ele, tinha matado o filho, sequestrado, asfixiado, queimado numa churrasqueira e jogado as cinzas na frente da casa do pai. Então é um momento difícil para o delegado. Né? Me lembro também que foi um momento difícil para a família como um todo, né? Mas tivemos de fazer isso. Então você observa que entre eu ouvir ele, eu chamar ele às 8h30, ele começar o depoimento 8h40 por aí, até eu prender ele da voz de prisão, demorou 20 minutos no máximo. Eu botar o gema no braço dele. Doutor, então assim, se o senhor assume lá no começo esse caso, com essa percepção que eu já tinha tido com o seu Antônio Bernardes prestando depoimento, o senhor pelo menos poderia ter ajudado a família a se despedir de forma mais digna do menino. Com certeza eu pegaria ele... O corpo ainda na caixa de gordura. Naquela mesma segunda-feira que eu voltei do curso de Curitiba e comecei a ouvir o pai, assim que o pai me contou a história, eu já tinha mandado um investigador lá no pátio para trazer ele para ser ouvido. Porque o pai falou, olha, o menino foi pro pátio do posto para conversar com o Jamil, que o Jamil pediu para ele dar algumas instruções de informática. Então eu já falei pro investigador, vai lá e me traz esse Jamil que eu quero ouvir ele. Quando eu mandei o investigador lá para trazer o Jamil, o delegado de Maringá me liga e disse que não era para fazer mais nada. Então naquele momento o senhor poderia ter trazido pelo menos é uma dor muito difícil assim da gente imaginar para uma família. Mas enfim, poderia ter trazido um alento, um conforto maior ou melhor para naquele momento, né? Eu acho que sim, né? Porque óbvio, aí poderiam enterrar o corpo do menino que estava na fossa, né? Na cisterna, ainda estava. É porque ele foi incinerar ou cremar a partir do 4º dia, praticamente na quarta-feira, né? Ele sequestrou no sábado, já fazia praticamente... Quase uma semana. Quase uma semana que o menino estava ali, que ele resolveu. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 4 dias. 4 dias. Enfim, aí demos todo aquele segmento de provas periciais, aí a dentista veio, confirmou, conseguiu fazer ali o casamento daquela... Eles têm a ficha, né? Ela fez um laudo e pelo laudo comprovou que aquele dente era do menino, né? Exatamente o aparelho ortodôntico, então nós já tínhamos aquele laudo da dentista, né? Esse caso foi um caso que na época não foi feito exame de DNA. Não foi necessário, não foi necessário porque havia confissão dele. Tudo foi filmado, à medida que ele foi falando, a gente foi filmando, né? Então nós fomos fazendo de uma forma que não tivesse, digamos assim, nenhuma falha na investigação. E depois, e aí digo para você porque ele é psicopata. Ficou preso um tempo na delegacia de Sarandi, em cela isolada. E ele começou a manipular os presos da delegacia de Sarandi. É isso que nós vamos falar. Só antes, doutor, não cortando, mas para você que está acompanhando, é uma história muito chocante, né? Mas você pode ainda, mesmo sendo 28 anos depois, contribuir, né, com a polícia, porque esse indivíduo, ele está solto e sendo procurado há pelo menos uma década em qualquer lugar no território brasileiro. E como que ele foge? Porque ele é condenado depois por esse crime, pega 28 anos de prisão e tal, a gente vai entender agora.
Primeiro, doutor, eu queria saber do senhor a motivação. O que ele explica para o senhor? Porque a partir do momento que tudo é esclarecido, morte, a forma cruel, né, que vocês acabam descobrindo, ficando ali em choque com essa psicopatia dele, qual que era a motivação? Vingança, passional, não sei, loucura, o que era? A motivação dele era única e exclusivamente materialista, dinheiro. Para que ele pudesse, então, conseguir os objetivos dele, que era se tornar um playboy, né? Como eu disse, ele queria comprar um carro, um Tempra, que na época era o carro da moda, ele queria dinheiro para viagem, ele queria dinheiro para comprar aparelhos de ginástica. Ele era uma pessoa musculosa, ele era forte, e que o menino não teve nenhuma condição de reação, nada. Até porque ele contou como é que foi, né? O menino chegou, foi até o alojamento dele, né? Chegou lá, o menino sentou numa cadeira e começou a tirar lá, né? Tinha levado uma pasta e onde começou a tirar uma apostila. Ele se aproximou por trás com um arame, colocou no pescoço do menino e asfixiou o menino assim. Foi uma morte ali praticamente em 3 minutos, o menino já estava morto. Ele arrastou então o corpo, né? E sem conseguir gritar, sem conseguir de alguma maneira pedir socorro. Ele utilizou um horário ali que só estava ele no restaurante, os garçons já tinham ido embora, os cozinheiros já tinham ido embora, que ficava só ele, né? Então aquele horário ele sabia que somente ele estava no restaurante. E então assim, foi isso que aconteceu, né? Motivação econômica. Porque na época, nas pesquisas que nós fizemos, na época surgiu alguma coisa, porque pode ter alguma relação, uma afetiva tal. Mas isso para ele mesmo desmente isso, porque numa entrevista que eu li, né, nos arquivos do Diário que estão à disposição aqui na biblioteca do Calil Haddad, né, faz parte do documento histórico do município, tá lá. O investigador que o senhor cita, tem até a foto aí, que é o Miguelzinho, né, olhando com aquela cara que o Miguelzinho tinha para ele. O Jamil ao centro, sendo entrevistado por um grande amigo nosso e uma referência no jornalismo hoje no Paraná, já aposentado, que é o Roberto Silva. Roberto Silva, exatamente. E ali o Roberto Silva consegue transcrever muito bem na entrevista que ele faz, porque ele pergunta sobre essa questão homoafetiva. O Jamil se mostra uma pessoa totalmente preconceituosa naquela época. Porque como eu aprendi no seminário, a questão, né, de homem com homem é errado, então eu não aceito isso daí. Eu não aceito, não sou amigo de pessoas que são assim, esse é o comportamento. Aí quando fala da motivação, é aquilo que o senhor disse, a questão econômica. E aí ali eu percebo aquilo que o senhor disse sobre psicopatia. Ele fala que ia escrever um livro sobre a vida dele, outro livro sobre a segunda ordem, né? E outro livro sobre as visões que ele tem do fim do mundo. Isso. Não é comum, né, doutor? É assim, eu digo, quando a gente fala em psicopatia, né, a gente tem de analisar que o psicopata, ele é o criminoso inteligente. Então não é louco. Sim. Ele é o criminoso inteligente. Porque se a gente for por esse campo que o sujeito é louco, para fazer uma barbaridade dessa, em tese, você teria de fazer um exame nele de sanidade mental, que é previsto na legislação, e aquele que comprova-se que é totalmente louco, ou a lei diz que quando a pessoa não consegue se situar perante aquela barbaridade que ele está cometendo, se ele não consegue avaliar exatamente a ação que ele está cometendo, ele é louco. E aí ele não é sujeito a uma medida de prisão, ele é sujeito a uma medida preventiva de internação. Que é o tratamento. É um tratamento que pode durar a vida toda, né? E pode também, em determinado momento, o médico liberar ele, dizer, não, ele está curado, né? Então, assim, o psicopata, ele é um criminoso que ele, obviamente, ele analisa primeiro, ele estuda como ele vai fazer. Esse crime ele não planejou de um dia para o outro, ele já havia certamente planejando há meses, ele já sabia o que ele ia fazer, como ele ia se aproximar do garoto, como ele ia levar o garoto até o alojamento dele, né? Então nós descartamos qualquer outra situação na época que não fosse essa
questão realmente materialista, dinheiro, né, para finalidades outras. Porque falaram que poderia ser uma vingança ao pai, que o pai tinha prometido um outro tipo de trabalho para ele, que seria caminhoneiro, mas isso tudo... Aí, doutor, passa-se 2 anos, ele é mantido em segurança. Exatamente. Porque passa a ser papel do Estado, né, garantir a integridade física desse indivíduo. Em 1998, o crime acontece dia 10 de junho de 1996. Em 98, ele vai a júri popular. Naquela época, a comarca era em Marialva, mas a própria Justiça de Marialva, com a repercussão do caso, pede para que fosse feito aqui em Maringá por questão de segurança. Portanto, que mexeu com a emoção da população. Lota-se o plenário aqui em Maringá e o Jamil é condenado a 28 anos de prisão e alguns meses e dias. Eu participei desse julgamento, eu que conduzi ele, como eu escoltei ele, nós fizemos questão de escoltá-lo, né? Eu também prestei depoimento, né? Enfim, nós acompanhamos então todos os passos dessa investigação desde o início até o julgamento, né? Então, me lembro como se fosse hoje todos os detalhes, né? Do advogado que aceitou defendê-lo, que inclusive é um colega meu de turma da faculdade, da UEM. Ele aceita porque ele é contratado por alguém ou já é a... Não, ele aceita para... tipo assim... Porque tem a defensoria pública hoje, você não tem condições de se defender, né? Não tem condições de bancar um advogado, o Estado te fornece esse advogado. Era mais ou menos isso? Não, na época o doutor Bolcheviques, né, que foi o advogado, ele era um advogado que pretendia atuar na área criminal e esse caso uma possibilidade. Não deixava de ser um caso famoso, né? Tanto é que ele deu diversas entrevistas para vários órgãos de comunicação, né? Até para o Roberto Silva. E na época nenhum advogado queria pegar o caso, né? Nenhum advogado queria pegar o caso. Ele liga para mim, esse Bolcheviques, fala se o rapaz já tinha advogado. Eu falei, olha, pelo que eu saiba, não, ninguém. Acho que no dia que ele foi prestar o primeiro depoimento, o juiz nomeou um defensor dativo. Aí o Bolcheviques vai até a cadeia de Sarandi na época, pede se eu permitiria que ele... Então, na verdade, o advogado se ofereceu para atuá-la, naquele caso, como advogado de defesa. Eu achei até uma atitude boa para a justiça, porque se ele não tem advogado, a justiça não pode julgá-lo. Tá entendendo? Às vezes a justiça nomeia um defensor dativo, o defensor dativo no dia da audiência apresenta um atestado, não vai, porque não quer pegar um caso como aquele. Claro. Então a atitude do Dr. Bolcheviques foi até boa, porque acelerou o julgamento. Né? Doutor, ali no julgamento se manteve essa motivação do caso econômico. E, doutor, ele se inspirou no que para cometer? Porque a gente lê alguns recortes de matérias naquela época, ele diz que ele se inspirou num filme de terror, algo do tipo, que marcou muito ele, que ele via que era a possibilidade, ou pelo menos era um manual do crime perfeito naquele filme. Procede isso? Olha, ele nunca relatou isso à nossa autoridade policial, nunca nos disse. Essas histórias saíam muito dos presídios. Entendi. Havia visitas e aí fulano ouvia uma coisa, ciclano ouvia outra, mas digamos que nem nos filmes de Sexta-feira 13, né, eu presenciei algo nesse sentido, né, de matar um garoto, incinerar numa churrasqueira e tudo mais, né. Eu acredito que muitas, assim, é muito folclore em cima disso. A realidade é que ele, depois de preso, ele começou a tentar manipular na cadeia de Sarandi todo o presídio. Eu pedi a transferência dele de lá. De que maneira assim ele? O bom moço. Ele acabou se tornando um líder lá dentro, cozinhando, fazendo a experiência do restaurante na cadeia. Exato. E aí ganhou ali. No começo o pessoal queria eliminar ele, depois ele já se tornou um líder lá dentro. E era de bom comportamento? Muito bom comportamento, né? Aí depois nós transferimos ele para Jandaia do Sul e finalmente ele acabou indo para a penitenciária estadual de Maringá, onde também se tornou aquele preso de alta confiança, inclusive cuidava da biblioteca da UEM. Doutor, da UEM, desculpe, da PEN. Da PEN. Eu falei com um colega nessa pesquisa lá da PEN, ele me disse que ali nos registros, não sei de que maneira eles deixam isso registrado, em toda a história da PEN, é um dos que está ali no começo da lista como presos de bom comportamento, porque lá ele fica 10 anos. Ele se tornou pastor, se formou pastor, montou uma igreja lá dentro, converteu vários presos e era o grande responsável por uma biblioteca que
todas as outras penitenciárias falavam, caramba, a gente queria um preso desse aqui conosco. Era mais ou menos isso. Então, é esse que eu falo que é o psicopata. Tudo isso aí já estava planejado, dele chegar na penitenciária, ele se converter, virar pastor e tudo mais, porque ele queria a progressão da pena. Para a progressão da pena, ele necessitava ter todo esse bom comportamento. E aí que ele ganhou a progressão da pena para colônia penal agrícola do Paraná, que na época nós não tínhamos a penitenciária aqui industrial ainda, né? E efetivamente, então ele foi condenado a 28 anos de cadeia. Se nesse país a lei funcionasse e realmente as penas fossem cumpridas, né? Um caso desse não haveria como progredir uma pena dessa. Em outro país seria pena de morte ou prisão perpétua. Então, nesse momento ele ainda estaria preso. Ele praticamente ficou de 9 a 10 anos preso, foi para a colônia penal agrícola, de onde fugiu. A colônia penal ela já era no sistema semiaberto, né? Dorme na cadeia e trabalha durante o dia. Exatamente. Onde não se tem notícia dele até hoje. De vez em quando eu tento fazer algumas pesquisas aí, porque eu não me esqueço do caso, né? Eu sempre estou pesquisando, já fiz, mas eu não sei. Ele certamente deve ter mudado de nome ou usa documentos falsos, se não foi para outro país, né? Se estiver no Brasil, está usando documento falso, né? Pois é. Ou pode ter ido para outro país. Mas não há registros. Recentemente eu fiz uma pesquisa que poderia levar à localização dele. Quem sabe agora com essa história, né? Com essa história, com o programa, né? Alguém possa ver alguma semelhança do Jamil Valentim Vieira com as fotos que serão apresentadas no programa. Muito bem, a gente pede para que você não fique, né, diante do mínimo de suspeita que você pode ligar. O papel da polícia é esse, conforme a história que o delegado Jacovós contou para a gente aqui. É investigar no mínimo detalhe. E você não é culpado por talvez dar uma informação que lá na frente ela vá se revelar de outra maneira, né? Não é bem aquilo, era só uma suspeita, uma coincidência. Nesse caso é muito importante, né? Nós temos ainda uma família, o seu Antônio Bernardi já está numa idade avançada, uma família que foi totalmente transformada depois do que aconteceu, que tinha um futuro brilhante. Esse menino de 14 anos, vítima dessa crueldade de um doente criminoso que marcou para sempre essa família. Então, se você tem alguma informação, você olha a foto e fala, caramba, parece o ciclano, parece o Beltrano, denuncie para a polícia. Quem sabe a gente não consegue ajudar a trazer uma resposta final a toda essa história. E se você gostou do nosso conteúdo, é aquilo que nós falamos. Compartilhe, comente, participe, vai com nós aí. E doutor, obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Uma satisfação, né? Poder a gente... uma história, como eu disse, que marcou, um crime que marcou uma cidade até hoje. Todos que são da época, os mais antigos, se lembram do crime do Posto Querência, né? Infelizmente, na época, prejudicou muito o restaurante, praticamente ficou fechado por um bom tempo. Reabriu depois de alguns anos, mas ficou aquela marca porque ninguém ia querer entrar no restaurante onde havia uma churrasqueira que tinha sido palco para esse crime hediondo. Então, causou problemas não só para a família, para o empresário, enfim. Para a cidade, né? Para a cidade como um todo, né? A justiça, em tese, foi feita, mas, como eu disse, nesse país, com essa história de progressão de pena para alguns crimes, não deveria ter progressão de pena, um caso desse hediondo, crime quadruplamente qualificado, pela forma que foi, né? Então, enquanto não se mudar a legislação, nós vamos ter vários outros Jamis, Valentim Vieira e Brasil afora, não chegando à conclusão no cumprimento da pena e acabam foragindo da justiça. E não se faz justiça como deveria ser feito, na minha opinião. E esse é o grande objetivo do nosso podcast, né? O Fita Amarela, Bastidores do Crime, que é contar em detalhes aquelas histórias que talvez te marcaram na infância, nos momentos presentes, ou que te traz alguma lembrança, para que juntos a gente possa formar uma consciência, né, individual, uma consciência coletiva e assim, quem sabe, né, mudar o nosso comportamento, o nosso ponto de vista e as nossas cobranças para que alguma coisa seja feita, para que a justiça realmente aconteça e para que a gente possa amenizar o mínimo possível a possibilidade de algo assim tão terrível
acontecer. Mais uma vez, Deus abençoe, sucesso. Obrigado, sempre à disposição. E fica de olho nos meus zap que eu mandar, porque eu acho que o senhor vai voltar a participar mais. Doutor Joca Voz, ele já tem muitos casos. Tem um caso do Terra Seca de Campo Mourão, tem um caso de Apucarana, são assuntos que nós vamos trazer aqui no nosso podcast também. Obrigado. Um abraço a todos, que Deus abençoe e fique conosco no canal que vai ter mais conteúdo aí pelos próximos dias. Tchau, gente.